Salve, salve, tropa! Se você ama sua mãe, já deixa o like e se inscreve no canal. E no manhwa de hoje, um órfão que morreu aos 20 anos de idade de tanto trabalhar, reencarnou em um mundo de fantasia, como o Leão Dragonia. Esse mundo estava atrasado em questões de civilização, mas o prota reencarnou em uma família rica, e ele acha isso apenas porque sua mãe é extremamente linda. Com 3 anos, o prota resolveu ver o mundo lá fora, pela janela, mas por ele ser um duque, uma empregada o vê e já o tira de lá rapidamente. O prota é filho do grão-duque Dragonia do reino Leonert, por isso com 8 anos já começa a aprender esgrima como um futuro cavaleiro. Seu mestre é um ex-cavaleiro dispensado do palácio, Sir Gothic. Seu treinamento era tão pesado que parecia abuso infantil. Cavaleiros sagrados são praticamente monstros em pele de humano, por isso era muito difícil se qualificar para ser um. Aos 14 anos, Leon tinha que dar várias voltas arrastando pedras, completava missões para treinar. Tudo isso para ter experiência e honra para ser escolhido pela santa e beber a água benta. Além de tudo isso, tem que aprender tudo sobre ser um grão-duque. Chega a ser tão cansativo que ele pede ajuda para deuses mesmo sendo ateu. Aos 16 anos, ele teve que vagar pelo mundo, aceitando sua missão para ser reconhecido pela deusa e virar um cavaleiro santo. Para isso ele tem que acumular fama e boas ações que ela eventualmente aparecerá, mas ele nem acredita muito nisso. Mesmo assim ele vagou ajudando várias pessoas com sua espada, contra vários tipos de monstros, mas ajudou pelo reino ter muitos inimigos do que pela deusa. E aos 20 anos ele finalmente se encontrou com a deusa, ela o dá a missão para provar sua honra e fé, e ele aceita sem perguntas. Foram vários anos trabalhando como escravo para a deusa, até finalmente se tornar um cavaleiro sagrado. Após isso ele lutou incansavelmente, matou orcs, massacrou goblins, até acabou com um culto maligno, massacrou mais de 200 orcs, incluindo mulheres e crianças, para se tornar um cavaleiro de guerra do reino e ter autoridade para reunir outros cavaleiros. Aos 35 anos, o santo vivo semideus, Archimajestade Leonert, faleceu. Aconteceu numa luta contra o arquidemônio convocado pelo Império, e tem vários demônios espalhados agora. Por isso a humanidade deve acreditar mais do que nunca nos deuses. Com isso eles tinham que eleger um sucessor para o reino Leonert. E em meio àquele caos, a deusa desceu sobre o reino. Leon não podia decepcionar os cidadãos e cavaleiros que o seguiam, então transplantou o tesouro sagrado do coração do leão da deusa e prometeu proteger o grão sagrado. E assim se tornou o grão-duque Dragonia e o rei do reino Leonert. Aos 80 anos aconteceu muitas coisas, houveram 3 grandes guerras. Um orc cocunda evoluiu para um arquidemônio, e o Império não reagiu bem a isso. Criou escolas de magos negros, impondo vários experimentos. Isso também é porque o Império aceitou um culto do norte. Isso inevitavelmente afastaria eles dos deuses. Leon quer reunir os cavaleiros e se arrepende de dar direitos humanos a quem não merecia ser nem escravo. Aos 96 anos, os malignos do Império conseguiram 3 milhões de sacrifícios vivos. O Imperador passou do limite. Ele não queria morrer, mas cometeu suicídio junto a 3 milhões de cidadãos e convocou o Lorde do Caos na capital. Leon juntou os cavaleiros, pegou a sua espada sagrada dos orcs e foi pro Império. Aos 121 anos, ele já tinha feito seu melhor, mas o Império estava destruído. Ele tentou de tudo com toda a santidade que havia no continente, mas não conseguiu pará-los. Com o restante do exército, ele faz de tudo para pôr esperança em seus corações. E para se orgulharem dos que se foram, eles estão na mesa com os deuses. Ele pede para sua deusa, dona da espada, lança e grãos sagrados, mostrar o que ele deve fazer. E sua deusa fala apenas que nunca irá abandoná-lo. Assim todas as tropas entram em ataque. E naquele inverno foi a batalha final contra os bilhões de demônios. Os bárbaros foram usados como escudos, e os civis armados com lanças e escudos morreram junto aos cavaleiros, com muita honra. E o escolhido dos deuses e de todos os templos sagrados matou incontáveis demônios, mostrando o poder dos cavaleiros sagrados da deusa, e demorou mais de 100 anos, até que conseguiu destruir o último portal, não deixando os demônios escaparem, e agora ficou preso junto com eles. Mas na verdade eles que ficaram presos com Leon. Aos 300 anos, um grupo entra nesse mundo por um portal, e se surpreendem ao verem Leon, que se diz ser o rei Leonert, ao lado de um cadáver do demônio rank SS. Esse grupo são da Terra, o portal que eles entraram era de rank preto não identificável. A associação de caçadores pediu imediatamente para as grandes guildas ajudarem, mas foi negado pela dificuldade desconhecida do portal. No fim a associação mandou um grupo de excelentes caçadores, e viram apenas inúmeros cadáveres de demônios. Eles ainda estão sem acreditar que conseguiram voltar de lá sem nenhuma baixa, e tudo por causa de um único homem. Eles começam a interrogá-lo e querem fazer de tudo para recrutá-lo para a Coreia. Os portais apareceram há uns 30 anos e o mundo parecia que seria destruído, e raramente saíam sobreviventes de portais, e todos os países fazem de tudo para contratá-los, tratando-os como reis, por sua força descomunal que consegue dentro do portal demoníaco. Eles estão preocupados de não conseguir porque a cultura de Leon é diferente, e não podem desperdiçar a chance de ter um caçador que mata demônios que até rank S tem medo.
O interrogador até tenta conversar, mas por Leon ser um rei, ele quer o devido respeito, ser chamado de Sua Majestade e ordena que o interrogador seja seu secretário temporário. Ele reclama que não estão tratando ele como deve ser, um rei de outro reino, e faz eles irem atrás de comida enquanto ele pega informações do que aconteceu desde que ele morreu na Terra. E cada portal tem uma missão com um tema, e portais muito tempo abertos, os monstros podem invadir a Terra. Leon pensa como é diferente do seu mundo, que os monstros apareciam como mofo, e como os portais daqui são como missões, pensa que é como se quisessem treinar os humanos através dos testes. Quando a comida chega, é um caldo de cana com quinche, e é como alimentavam ele quando trabalhador. Ele já fica muito puto por aquilo ser conhecido como alimento das almas, de plebeiros, e quebra o prato por se atrever a alimentar um nobre assim. E ele manda seu secretário sumir antes que o mate. E pensou, eles não tratam direito os nobres por aqui, por não ter uma fé religiosa apropriada. E iluminar a mente dos plebeus é o dever da família real. E mesmo que tenha vindo de outro mundo, ele ainda é da realeza. Felizmente ele aceitou comer uma bisteca e o chefe manda Harry ir primeiro conversar com ele. Por ele ter falado que ela é corajosa, ela entra para conversar e ele chama-o para se sentar. Explica que não foi duro com eles pela comida, e sim pela maneira de tratar um rei de outra nação. Harry tenta convencê-lo a se juntar à Associação da Coreia, e obviamente ele diz que irá para o campo de batalha. Mas um rei não pode ser um soldado de outro país, e sim vai juntar um exército e lutar como um honrado cavaleiro da deusa. Ela fica meio perdida e vai comunicar aos chefes. Eles dizem que os superiores darão todo o apoio possível. Nesse momento, há uma quebra de dungeon, e é na área de uma das maiores guildas, Fênix, numa área agrícola. Se os demônios saírem, vão infectar as plantações e terão inúmeras perdas. E se questionam por que o chefe da guilda não fechou um portal laranja. Leon escutou tudo e acha esperado que eles não tenham poder da deusa por aqui. Eles vão direto pro portal e lá está o caçador de Rank S, Yong-Wan, e veem que realmente ele deixou de propósito o portal quebrar, porque a guilda não aceitou a inserção de impostos sobre os lucros da dungeon. Eles começam a discutir e os mestres não vão fazer a dungeon, porque seus membros dizem que estão machucados. E talvez amanhã faça, e a única coisa que lhe importa é dinheiro e poder. Leon o chama de superficial e antiquado, e Yong-Wan pergunta quem ele é. O prota já o tira como nada, não aceita um rato se dirigir a ele. Yong já vai lhe atacar, até que Hanhari fala que ele é um sobrevivente, e ele já muda a atitude para obter informações. Mas o rei não se repete, e pergunta qual o problema. Pede um resumão, e os da associação já ficam felizes, e dizem que numa quebra de dungeon, elementos demoníacos vazam dos portais, e contaminam a terra e as plantas não crescem mais em áreas infectadas. E a solução é purificar a dungeon e resolver o problema o mais rápido possível. O prota manda chamar o exército deles, que amanhã irão fechar a dungeon. Mas antes ele quer a permissão dos superiores para fazer qualquer coisa, como rei de outra nação. E eles fazem o que ele pediu, e ele pediu duas coisas para concluir a dungeon: que façam bonecas de pano e que as bonecas sejam feitas por mulheres que deram à luz. Ele viu vários tipos de bonecas, destruiu umas, rasgou outras, e na 80ª mulher ele achou uma boa, uma senhora que deu à luz a 12 filhos, e ele a pede perdão por não poder retribuir pela boneca. Ele coloca a boneca em um altar e tira uma taça para falar com a mãe terra. Todos ficam sem entender nada do que está acontecendo. A taça começa a transbordar e a água entra dentro da boneca, e ela se levanta o chamando de filho, ele saudando a grandiosa mãe terra, Demer, a deusa da vida e da fertilidade. Ele pede para ela purificar essa terra do mal, pois não há divindade aqui, e que guiará esses porcos pelo caminho certo até que um novo panteão chegue à terra. Demera derrama uma gota e fala que tudo que andar nessa terra agora será seu aliado. Leon manda todos os ignorantes prestarem atenção na terra semeada pela deusa, e que essa é uma promessa eterna com a deusa. O mestre da guilda blasfema por ver seus planos de sonegar imposto dando errado. Fala que esses grãos são venenosos, mas Leon o intimida falando que só perdoa a ignorância uma vez. Por medo ele pede a cooperação de Leon. Então manda um avaliador testar o grão, e testando ele nem acredita que um arroz pode ter rank raro, cura doenças de 3º grau e até mesmo câncer. E todos começam a colher e já comer, e ganham um buff de aumento de status, e se desesperam para colher mais rápido ainda. Como a deusa fez o pedido, ela parte, e Hanhari vai falar com o rei. Ele fala para ela que um mundo e uma vida adequada são feitos com poder divino, e é bom ela pôr isso em mente. Agora que todos se alimentaram do grão divino, vão entrar na dungeon. O mestre da guilda fica só odião, mas vem uma ideia de deixar entrarem para morrerem para um monstro que não pode ser derrotado normalmente. E como só tem Hanhari de rank A, ele acha impossível que derrotem um monstro, já que o rei ele acha que é um conjurador de bênção suporte, e entram na dungeon. Eles sentem uma pressão esmagadora, e o chefe aparece com um exército de esqueletos.
E alguns tipos de monstros como esqueletos ou zumbis e alguns tipos de demônios continuam ressuscitando enquanto o boss não for derrotado. O combate começa, mas logo eles são encurralados por esqueletos magos. O gerente tenta chamar a atenção deles, mas o boss Dullahan vai até ele e com um único golpe o deixa inconsciente. Os outros membros pedem para Hanhari pedir ajuda de outras guildas. E sem querer ser abusada, ela pede ajuda pro rei, mas ele não aceita lutar contra ossos podres. Isso é um insulto com ele e com a deusa. Hanhari, vendo que o único interesse do rei era no boss, decide ir por conta própria lutar contra o boss, e os outros ficam com os esqueletos. Hanhari o ataca, mas ele bloqueia com a espada e tira sua cabeça. Ela fica meio distraída e leva um forte golpe. Ela se recompõe, mas ele já tá bem acima dela, e ela tenta acertá-lo com sua habilidade mais forte, e quando vê, ele defendeu com o torso da espada. Ele balança sua espada para decapitá-la, mas Leon interfere, pedindo desculpa por confundir um grande cavaleiro como ele com esses mortos-vivos, e dará a honra do grande rei Leonert desafiar o boss, um duelo sem baixas desnecessárias entre dois cavaleiros. Eles não entendem como isso iria funcionar, até que o boss ergue sua cabeça e aceita o desafio. Hanhari vai dar conselhos para derrotá-lo, mas ele não entende de nada e diz que o que decide a luta é a honra de um cavaleiro. Mas ela fala que não tem como derrotar Dullahan sem decapitá-lo, e o combate se inicia com Dullahan indo com tudo para cima do rei, mas ele se defende facilmente e dá um checkmate logo no início. Dullahan não se rende e ataca mais rápido ainda. Nenhum dos soldados, a não ser Hanhari, conseguiu ver o golpe, e mais uma vez o rei o derrota. O rei percebe que ele era um cavaleiro honrável em sua vida passada, por isso o desafiou inúmeras vezes, e em todas Dullahan não teve a mínima chance. O rei o elogia falando que está ficando mais afiado, pergunta se ele se lembrou da sua vida passada, e se quer continuar. Ele o agradece por devolver a honra que tanto procurou, que tanto vagou fazendo inúmeros massacres, querendo sentir a honra de um cavaleiro. Pega sua cabeça e diz que não haverá honra maior do que encerrar sua jornada ali. O rei diz que vai orar por ele, e reza para que um dia possam se encontrar no salão do banquete dos deuses. E Dullahan o glorifica, Lord Leon Dragonia Leonert. Eles enfim saem da dungeon. O gerente se pergunta o que foi a luz, e Hanhari fala que talvez seja o poder divino, e questiona por que ele terminou tudo com um duelo. Ele fala que se usasse o poder da luz desde o início, Dullahan teria o seu fim como um necromante, e não como um honrável cavaleiro. Como ele é um cavaleiro, vive da honra, que vem de ações e força de vontade, e Dullahan recebeu o que merecia como nobre. Eles vão pegar os drops, o gerente já pensa no valor absurdo que a esfera mágica pode ser, mas o rei já destrói ela e diz que esse tipo de item só traz o caos, assim ficando com a capa e a espada de Dullahan. E ficamos por aqui, tropa. Curte, comenta e compartilha para dar aquela moral. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau!